Oi galera, tudo bom? Na aula de hoje, eu, professora Kelly Pimentel, vou trazer para vocês mais um autor do pré-modernismo, tá certo? Pra gente debater aqui no nosso canal, falar um pouquinho de Monteiro Lobato e fazer algumas questões, já que o foco é a gente revisar para o vestibular, tá certo? Olha só, quem foi Monteiro Lobato? Gente, Monteiro Lobato, ele é pra gente, né, considerado até hoje um dos nomes mais influentes no ramo da literatura infantil. Eu costumo dizer que Lobato foi quem abriu o cenário, né, nacional para este tipo de literatura, porque essa literatura ela não tinha muita vazão até o início do século XX, porque não se pensava em compor algo mais crítico, mais educativo para as crianças. Então, o que é que eu tinha normalmente, né? Eu tinha os fabulistas, Esopo, La Fontaine, né? Eu ia ter aí também os contos de fada, né? E não se pensava muito em fazer algo diferente nesse sentido para a criança, tá? Só que aí o Monteiro Lobato, ele, apesar de todas as questões que vocês já devem ter visto em sala de aula, né, quando estão trabalhando a questão da teoria da eugenia, do lado, né, de Monteiro Lobato, que defendeu a eugenia, inclusive em torno desses estudos dele sobre eugenia, a gente tem este livro aqui, ó, O Choque das Raças, também conhecido como Presidente Negro, que aborda essa visão, né? Mas eu costumo dizer que Monteiro Lobato ele é um pouco paradoxal, porque ele é um gênio da literatura, ao mesmo tempo é uma pessoa com a mentalidade um pouco retrógrada para os avanços, né, da arte moderna. Tanto que eu não sei se vocês lembram, mas Monteiro Lobato, em 1917, tá? Acerca da exposição de Anita Malfatti, grande pintora brasileira expressionista, ele fez um artigo para o jornal intitulado Paranoia ou Mistificação, e nesse artigo ele fala muito mal do trabalho da pintora, das vanguardas modernas, entendeu? Então ele realmente, nesse sentido, ao mesmo tempo que pensa em valorizar, né, a arte para as crianças e até mesmo fazer uma literatura mais crítica para o adulto, ele tem esse lado um pouco retrógrado e preconceituoso, tá? Então, na literatura infantil, Monteiro Lobato deixa algumas obras, mas com certeza a que marcou bastante foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo e obras que vão derivar do sítio, né? Porque os personagens começam a ganhar vida fora do sítio do Pica-Pau, a ter suas obras individuais também. E todas essas histórias na literatura infantil e até na literatura adulta, ele usa muito o cenário da sua terra natal, que é o interior de São Paulo, né, Taubaté, tá? Para poder criar o contexto. Eu também gosto muito de valorizar o trabalho do Monteiro Lobato, por quê? Porque Monteiro Lobato também tinha um posicionamento político bem incisivo, né? Em torno desse posicionamento dele durante a ditadura de Vargas. Ele chegou, inclusive, a lançar o projeto do Petróleo é Nosso, né, que lá na frente vai ser tomado, né, e avaliado e introjetado por Vargas. Em torno do escândalo do petróleo surge aqui essa obra, que vocês estão vendo aí, O Escândalo do Petróleo, né? E então o que você está vendo realmente é uma pessoa que tem um olhar, né, sobre a sociedade, de uma certa maneira politizado, crítico, mas ao mesmo tempo, né, valorizando a eugenia e sendo um cara um pouco retrógrado para a visão moderna. O que eu gosto também de falar da literatura infantil, e aí eu falo porque eu gosto muito de alguns textos da literatura infantil de Lobato, porque ele procura valorizar a criatividade e a criticidade da criança, né, trazendo, por exemplo, conhecimentos da história, da cultura do povo brasileiro, o lado do folclore, né? Por isso que você vê no Sítio do Pica-Pau Amarelo elementos do folclore nacional. E tomem cuidado, porque às vezes o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente conheceu na televisão, principalmente, né, nas emissoras como a Globo, ele não é realmente o sítio que foi projetado por Lobato, porque muitas vezes a emissora opta, né, por não colocar certas histórias e adaptar algumas outras, tá certo? Então,
esse Monteiro Lobato crítico que a gente vê na literatura infantil, que ele usa aqui, ó, inspiração dos fabulistas, né, da literatura infantil. Por isso ele traz aquele lado mágico, né, que faz a criança mergulhar, se apaixonar e querer continuar lendo, tá certo? E na literatura adulta, gente, eu, né, assim como praticamente a maioria dos professores, vamos destacar o Urupês. Esse livro de contos é um livro que traz, de uma certa maneira, uma visão do Lobato sobre o interior de São Paulo, tá? E cada conto desse tem um certo comentário, uma certa observação sobre a localidade, sobre a região, tá? E foi dentro desse livro de contos que apareceu o personagem, né? Um dos personagens que ganhou realmente vida fora do livro também foi o Jeca Tatu, tá certo? E o Jeca Tatu é o típico cara do interior paulista, preguiçoso, que não trabalha, né? Que é acomodado, enfim, né? Como uma crítica também a esse tipo de pessoa que a capital, de uma certa forma, moldava, né? O cara da capital é o trabalhador e o cara que vive no campo é o encostado, e o Brasil não cresce e o Brasil não é produtivo por conta dele. Então, de uma certa maneira, ele faz esse contraponto também em Jeca Tatu. Jeca Tatu foi para o cinema, né, para a TV, posteriormente, e foi eternizado por Mazzaropi, né, que era um excelente comediante, tá certo, desse início do século XX que nós tínhamos. E Jeca Tatu foi o grande personagem dele, tá bom, gente? Enfim, agora nós vamos para algumas questões sobre Monteiro Lobato no Brasil, né, nos nossos vestibulares como um todo, para a gente poder ver como ele pode cair, beleza? Aqui, nesta primeira questão, sobre Urupês e o personagem Jeca Tatu, já que é um dos personagens mais representativos, né, do Monteiro Lobato dentro dessa literatura. Vamos ver quais tópicos estão corretos, né, ou qual. A personagem Jeca Tatu representa a miséria e o atraso econômico do país, principalmente o descaso do governo em relação ao Brasil rural. Gente, é muito interessante vocês saberem que o personagem Jeca Tatu, ele foi se moldando, tá bom? No decorrer da produção do Monteiro Lobato. Então, de primeira, ele é o responsável pelo atraso econômico do país, e mais pra frente, né, quando ele remodela o Jeca Tatu, ele vem com a crítica ao governo também, que não dá assistência, tá certo? Aí o Jeca Tatu não trabalha porque não tem trabalho. Então começa aí um outro olhar crítico, beleza? Então, verdadeiro sim, o tópico 1, porque Jeca Tatu representa isso sim. Jeca Tatu remete à figura do homem caboclo, que é o do interior de São Paulo, não é isso? Como a gente já tinha falado. E sua aparência ligada à falta de higiene passou a ser relacionada à campanha sanitarista aderida por Monteiro Lobato. Tanto que já até caiu, foi uma questão de Enem, bem conhecida, que tem uma propaganda do Monteiro Lobato, né, desenhado junto ao Jeca Tatu, perguntando o que é que o Jeca Tatu tem. E o Jeca Tatu fala que está doente e tal, que está com vermes, né? Então ele mostra justamente também aí uma crítica à questão do governo não investir na saúde pública brasileira. Verdadeiro, então, tópico 2. Sem educação e alheio aos acontecimentos de seu país, Jeca Tatu representa a ignorância do homem do campo, lembrando que é uma crítica, tá certo? Que é feita, e esse ponto também é verdadeiro. Logo, a minha resposta é a letra E, ok? Vamos lá. Nesta próxima questão de somatório, que nós também ainda encontramos, né, em alguns locais do nosso país, tá certo? Em alguns vestibulares. E vamos analisar novamente o livro Urupês, porque ele cai bastante, né? Tem muitas referências sobre ele nos vestibulares. Velha Praga e Urupês são ensaios nos quais o narrador delineia o comportamento do caboclo em relação ao meio ambiente e critica a idealização com que o caboclo fora retratado até então. Sim, porque de uma certa forma, se você observar, né, na própria construção de Urupês, a gente tem o caboclo não idealizado.
Ele mostra os problemas, mostra a miséria, mostra a situação da região, tá certo? Então, é uma crítica, tá? A idealização que ele fala aqui, gente, é o romantismo do século XIX, quando fala da prosa regionalista do século XIX, tá bom? Então, ficar atento. Neste caso, o tópico 1 está correto. 2. Não se entrevém na obra as circunstâncias socioeconômicas que tornam o brasileiro do campo alienado. Gente, a gente acabou de fazer a questão anterior e a gente comentou que é tocado, sim, este ponto na obra, né? A questão socioeconômica é abordada, tá? Mostra também a falta de empregabilidade, os problemas, né? A falta de assistência. Então, esse 2 está falso. Não pode entrar no somatório. As características morais, físicas e sociais do Jeca Tatu mostram um personagem em estado natural, vítima de uma civilização que desconhece e que o oprime. Galera, vamos lá, ponto a ponto. Estado natural, porque ele vai mostrar esse homem em seu habitat, né, em todas as suas condições, né? Por isso ele fala em questão física, moral e social. Vítima de uma civilização, porque entra aí a questão da crítica ao governo, né? Já que o governo realmente deixa de auxiliar, e aí Jeca acaba, né, não trabalhando e não fazendo outras coisas. E uma sociedade que o oprime, porque ele é visto como um alienado, né, como um encostado, um preguiçoso. Então, o tópico 4 está verdadeiro, entra no meu somatório. A novidade estilística dos contos está na reprodução da oralidade e do coloquialismo. Não. Monteiro Lobato não fez esse tipo de inovação, tá, gente? De trazer a reprodução da oralidade e do coloquialismo. Quem fará isso é um próximo autor que nós vamos falar, que é o Lima Barreto. Lima Barreto defende, tá, a inserção desse tipo de construção linguística. Monteiro Lobato jamais. A gente acabou de falar da visão tradicional dele, tá bom? Então, falso. De maneira singular, o livro é um documento a favor de uma estética passadista. A favor não, gente. É contra. Porque ele faz críticas. Não é isso? Então, meu somatório será 1 e 4. 5. Massa. Próximo. Aqui caiu no Enem. Negrinha. Gente, esse conto eu recomendo demais que vocês leiam ou peguem um áudio, né, do conto no YouTube para poder conhecer. Ele é fortíssimo, é tristíssimo, é horrível, né? Mas é um fruto de uma realidade brasileira, de um país pós-escravidão, mas que ainda mantém os resquícios até na forma de tratar, de se colocar. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta, não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Veja o contraponto já, ele colocando. A igreja reservando um lugar de luxo, porque ela é rica e trata bem a igreja e os padres, mas ao mesmo tempo, como ela tratará essa pobre órfã? Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes. Amigas de ouvir cantar o bolo e a zera ao regime novo.
essa indecência de negro igual. Veja que forte isso. Gente, Monteiro Lobato traz nesse conto como a escravidão não foi aceita, né, assim como terminada, como concluída. E no caso da Dona Inácia, ela é o resquício disso. Então essa pobre negra que era órfã, ela sofria todos os tipos de misérias e maus tratos nas mãos dessa senhora, tá? Aí você vê o seguinte: a narrativa focaliza um momento histórico, social. Então tenho que trazer nessa visão de valores contraditórios, porque é a liberdade do escravo, mas ao mesmo tempo a manutenção dos maus tratos, porque essa senhora não aceita o fim da escravidão. E isso se infere no contexto pelo quê? Aquela forma da resistência da senhora de não aceitar. Vocês viram aqui? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Indecência de negro igual. Então, ela judiava da menina porque não aceita, ela está indignada com o fim da escravidão. Por isso, a minha resposta é a letra D. A resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Tá bom? Gente, eu espero que a gente consiga, né, com essa pequena aula, ter feito uma grande relembrança da obra de Monteiro Lobato, tá certo? O foco foi realmente a literatura adulta, não foi a literatura infanto-juvenil, mas a gente bateu um papinho legal sobre ela também. Espero ter ajudado. Um beijo, não deixe de assistir o nosso canal e pegar mais materiais, tá bom? Vai vir aí outra aula para vocês sobre mais um autor pré-modernista. Beijo!